Fala, amantes da Fórmula 1, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre as maiores rivalidades da Fórmula 1. Uma das rivalidades mais incríveis da Fórmula 1 e cheia de enredos, tanto que virou até filme. De um lado, o inglês James Hunt, tratado por alguns como o último piloto romântico da Fórmula 1. E do outro, o metódico gênio austríaco Niki Lauda. O ápice dessa rivalidade ocorreu em 1976, quando Lauda, atual campeão e favorito ao título, liderava o campeonato com folga até o Grande Prêmio da Alemanha, em Nürburgring, quando sofreu um dos acidentes mais graves da história da Fórmula 1. Com o acidente, Lauda ficou de fora de 2 grandes prêmios e não teve um bom rendimento nas 3 corridas seguintes. A decisão do título ficou para a última corrida do ano, no Grande Prêmio do Japão, quando o austríaco liderava por 3 pontos. Chovia muito no dia da corrida e a visibilidade era péssima dentro dos carros. Por segurança, Lauda decide abandonar e o título ficaria apenas a um quarto lugar de distância das mãos de James Hunt. O inglês chegou em terceiro e conquistou seu único título na história da Fórmula 1. A rivalidade ainda teria mais um capítulo em 1977, mas não tão emocionante como em 76. Hunt teve muitos abandonos na temporada, 8 no total, e terminou apenas em 5º lugar na temporada, mesmo tendo o mesmo número de vitórias que Lauda no final, 3 para cada um. A consistência da Ferrari nas demais corridas do ano levou o bicampeonato para as mãos do austríaco. Talvez a primeira grande rivalidade entre pilotos da mesma equipe. O brasileiro Nelson Piquet chegava ao Williams em 86 com status de superastro, pois já era bicampeão. Restou ao britânico Nigel Mansell o lugar de segundo piloto dentro da equipe, ainda mais vindo de um mero 6º lugar na temporada de 1985. No entanto, o britânico nunca aceitou o status de segundo piloto e fez questão de mostrar na pista que brigaria de igual para igual com o brasileiro. Em 86, a briga interna, tanto nos paddocks como na pista, tiraram o título das mãos da Williams. O francês Alain Prost aproveitou os diversos abandonos e acidentes dos rivais e ficou com o título no final da temporada. Em 87, a história foi um pouco diferente. As Williams eram muito superiores aos demais carros, e a disputa do título se manteve entre os 2 companheiros até o final da temporada. E neste caso, 2 fatores pesaram para o lado do brasileiro: o psicológico e o acerto do carro. Enquanto Piquet era um mecânico nato, Mansell não tinha o menor entendimento sobre o acerto do carro. Além disso, Piquet era muito provocativo e sempre deixava o britânico desestabilizado mentalmente. Mesmo com o acidente em Imola na 2ª corrida da temporada, que tirou a visão de profundidade do brasileiro, e com apenas 3 vitórias contra 6 de Mansell, Piquet administrou melhor a pontuação durante a temporada e saiu campeão em 1987. Entre estas, a história mais recheada de capítulos, Senna e Prost, é considerado por muitos a maior rivalidade que existiu na Fórmula 1 até hoje. O primeiro destes inúmeros capítulos começa em 1984 no GP de Mônaco. A disputa do título seria até o final da temporada entre os 2 pilotos da McLaren, Alain Prost e Niki Lauda. Chovia muito e as condições de corrida eram péssimas, mas ali surgiu uma das lendas brasileiras com seu grande talento sob a chuva. Ayrton Senna, piloto da Toleman, foi escalando o grid, posição a posição. Prost, que sempre teve dificuldades sob a chuva, pedia freneticamente o fim da corrida, e foi atendido. Com grande pressão do então presidente da FIA e também francês, Jean-Marie Balestre, a corrida foi encerrada assim que Senna supostamente ultrapassaria o francês. Como não havia sido concluído mais de 3/4 da prova, a corrida valeu apenas metade dos pontos. Mal sabia Prost que lhe fariam falta esses pontos, já que ao final da temporada ficou atrás do campeão Niki Lauda por apenas meio ponto. O próximo capítulo dessa rivalidade se inicia em 88, quando Senna é contratado pela McLaren para ser o companheiro de Prost. Os ingredientes que faltavam para uma grande rivalidade foram adicionados: os melhores pilotos com os melhores carros disputando o título corrida a corrida.
Primeira temporada até que foi tranquila. Dentro do possível, ainda havia uma certa camaradagem entre os dois na disputa. Na última corrida do ano, Senna sofre uma pane na largada e cai para 14º. O título parecia nas mãos de Prost, mas o brasileiro tirou de tudo o que podia, ultrapassou Prost e venceu seu primeiro título. Em 89, o clima piorou. A McLaren chegou, inclusive, a definir um trato entre os dois pilotos, que impediria ultrapassagens na primeira volta para evitar acidentes. No entanto, no GP de San Marino, houve uma relargada durante a corrida. No entendimento de Senna, a regra não se aplicava para relargadas. O brasileiro ultrapassou o Prost e venceu a corrida. E o caldo azedou de vez. Entre idas e vindas durante a temporada, o título se resumiu à penúltima corrida no Japão. Senna precisava vencer para levar a decisão para a última corrida. O brasileiro fez a pole, mas largou do lado sujo da pista e perdeu a primeira posição para Prost na largada. Após voltas de perseguição, Senna finalmente teve a chance de ultrapassar o francês, que fechou a porta e bateu no carro do companheiro de equipe. Com os dois fora, Prost seria tricampeão. Senna não desiste, volta à pista pela área de escape, troca o bico danificado e vence a corrida. Prost foi reclamar e mais uma vez a camaradagem francesa venceu. Ainda presidente da FIA, Balestre desclassificou o brasileiro e deu o título a Prost. Em 1990, a rivalidade se manteve, mas desta vez em equipes diferentes, com Prost na Ferrari. Uma temporada recheada de embate entre os dois, que se resumiu novamente ao GP do Japão. Mas desta vez, o beneficiado seria Senna no caso de um acidente entre os dois. Mais uma vez, Senna na pole, mais uma vez largando do lado sujo da pista. Senna perdeu a liderança logo na largada e não pensou duas vezes em retribuir o favor ao francês. Bateu na primeira curva, tirou Prost da corrida e se sagrou bicampeão. Após um ano sabático, o francês retornaria à Fórmula 1 em 1993 para a Williams, e uma das cláusulas do seu contrato era que não queria ter Senna como companheiro de equipe. O carro de Prost era muito superior aos demais, e mesmo com Ayrton tirando o máximo de sua McLaren, o francês foi campeão com 24 pontos de vantagem. O primeiro heptacampeão da história não podia ficar de fora desta lista. O alemão Michael Schumacher já era bicampeão e brigava desde 96 para colocar a Ferrari novamente no caminho da vitória. O impeditivo, o finlandês Mika Häkkinen, o primeiro homem de gelo da Fórmula 1, trouxe a McLaren novamente ao lugar mais alto do pódio e levou os títulos de 98 e 99. Foi só em 2000, 5 anos depois do bicampeonato, que Schumacher finalmente venceu o finlandês, e a partir daí não teve mais para ninguém. O alemão enfileirou mais 4 títulos seguidos e Häkkinen se aposentou relativamente cedo da Fórmula 1, logo em 2001. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ajude esse canal a crescer. Valeu!